Está valendo! Boa noite, bom dia, boa tarde, não importa a hora que você estiver vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde de novo para não perder o costume da santa paciência. E se você está caindo de paraquedas nesse vídeo aqui, ele faz parte do Manual de Loja. Manual de Loja, que é o nosso novo quadro, nosso novo programa. Essa é a parte 2 da aula da Nike. Então, se você está vendo parte 2, recomendo que veja a parte 1. Recomendo, inclusive, que comece pela parte 1. Mas, deixe esse vídeo numa outra abinha, não feche ele, não, tá? Inclusive, deixe os dois rolando, deixa view. Inclusive, antes de eu começar, já deixa o seu like, já compartilha, curte o vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal, faz isso, porque isso motiva muito a gente a continuar gerando conteúdo, porque ajuda ao conteúdo ser entregue para mais pessoas pelo nosso queridíssimo, estimado e maravilhoso YouTube. Então esse é o Manual de Loja, onde eu vou dar aula para você, aulas grátis, aulas interessantíssimas para que você venda mais. Na parte 1 da aula da Nike, a gente viu como a Nike fez para criar experiências únicas e como você pode fazer isso aí na sua loja, não importa o tamanho dela. Falamos sobre como construir propósito, como fazer com que a sua loja tenha um propósito e a sua equipe compre essa ideia, tá? Então a gente explorou tudo isso e explorou também como o impacto disso, como isso impacta nas suas vendas e como isso faz vender mais. Eu criei uma dinâmica e a gente vai seguir com essa dinâmica, onde eu tenho os pilares, por exemplo, o primeiro pilar aqui, evitando a falta de clareza no propósito, e o case da Nike, o erro de desviar o foco. Esse é o primeiro pilar, que é o primeiro módulo que a gente vai ver na aula 2. A aula 1 também foi composta de diversos módulos e dentro de cada módulo tem os pilares, né? Então agora, na primeira aula, os pilares foram a experiência, um case, depois o aprofundamento, dados de apoio, aplicação prática e exemplo prático. Tá? Agora, na aula 2, a gente vai falar de erro comum, impacto no mercado, como definir um propósito, técnica aplicável e exemplo prático, tá? E depois a gente pode ser que em alguns momentos eu fale para vocês alguma técnica adicional. Por que eu dividi dessa forma? Para ficar mais claro, para que você possa tomar nota. Então, se você está sem papel e caneta na mão, recomendo que pegue papel e caneta e anote. Você pode ver esse vídeo quantas vezes você quiser, mas ter o papel e caneta é muito importante. Assim como na aula 1, nessa aula 2, se você quiser ter acesso a este material que eu estou usando como apoio, por isso vocês vão me ver olhando para a tela aqui, porque eu não quero perder nada. Eu quero que essa aula seja impecável, que você coloque em prática, que você bota a mão na massa e venda mais. Eu vou ficar olhando aqui para as minhas anotações para auxiliar a minha memória, que depois dos 60 anos de idade já não é mais a mesma, tá? Então a gente vai começar a nossa aula contextualizando a Nike. Por que eu dei o exemplo da Nike? A Nike construiu uma marca valiosíssima, e a Nike, galera, é uma marca relativamente nova. Falamos disso na parte 1, ela é de 1964, ou seja, é uma marca aí com menos de 80 anos, 60 anos, quanto? 64 para 24, 80 anos de existência, é isso? 2024, né? 40 anos não é 40. 40 eu tenho. Não, 1964, quem nasceu em 1964 tem quantos anos? Gente, o Douglas teve um problema pessoal hoje e não veio gravar. Eu tô com o diretor aqui, mas o diretor, ele é muito bom diretor e ruim de matemática. E eu pior ainda, né? 60 anos de existência, a Nike, né? E agora, é importante aqui, ó, voltando pro nosso foco, a Nike, em 2019 para 20, salvo engano, ela trouxe um CEO, que era o CEO do eBay, eu citei isso no vídeo 1, e esse CEO, ele trouxe uma maneira de enxergar o mercado um pouco diferente do que a Nike estava acostumada. Então, com a entrada dele, a Nike decidiu focar no digital, tá? Então ela cortou vários investimentos em loja física, e, enfim. E esse movimento, ele levou à perda de participação de mercado por marcas menores, por exemplo, a On Running e a Hoka. Não só essa decisão, algumas outras decisões que não foram tão acertadas. Qual foi o ponto? Ele teve muito sucesso nessa estratégia dele, porque se você puxar pela sua memória, 2020 e 21, ou 21 e 22, 20 e 21 que foi pandemia, né? 20, foram dois, né? 20 e 21.
Então ele entrou na pandemia e aí como ele reforçou a venda online, ele teve muito sucesso nessa estratégia e ganhou muito terreno e ganhou muito mercado aí durante a pandemia por conta, né, dessa estratégia de focar no online. Por outro lado, como ele ficou focado no online, na hora que as vendas no presencial voltaram com força, ele estava enfraquecido neste pilar. Oh, meu Deus! E aí, vamos começar então aí a falta de clareza no propósito, evitando a falta de clareza no propósito, né? O case da Nike e o erro de desviar o foco. E isso é muito importante, até antes de eu começar efetivamente a falar aqui do erro comum, porque nós, lojistas, quando a gente olha para o nosso negócio e olha para a internet, a gente imagina assim, caramba, a internet me dá muita possibilidade de vender, de divulgar, de crescer, de ser visto e etc. E aí a gente começa a dar valor para umas coisas que antes a gente não dava, por exemplo, curtida, comentário, seguidor. Cara, quanto isso traz de venda para você efetivo? Fica a primeira reflexão aqui dessa aula 2. Quanto isso te ajuda a vender mais? Eu não estou falando que você não tenha que estar presente no online, mas o quanto de dedicação isso precisa? A sua loja física, se a sua loja é física, o online tem que ser vetor para venda na loja física. Ele não tem que ser o seu foco, o seu principal foco. Esse é um erro, desviar o foco. Tá? Aqui o que eu escrevo, e se você caiu de paraquedas nessa aula, eu falo para vocês o que eu escrevo e aí a gente vai dissertando em conjunto, eu e você, tete a tete, o que poderia ser feito. Gostaria muito que você estivesse aqui para a gente bater esse papo, como não é possível, eu falarei sozinho. O erro comum, lojas de menor porte frequentemente falham em comunicar de maneira clara e consistente o seu propósito. E para você entender melhor do que eu estou falando, assista na aula 1, a gente deu vários exemplos de como criar propósito, algumas marcas que criaram, quais são os propósitos delas. Esse mesmo erro pode ser observado na Nike, quando após anos consolidando a marca como sinônimo de superação e performance no esporte, a entrada do CEO trouxe um desvio de foco, um movimento para concentrar esforços no digital causou um desencontro entre o propósito da marca e a experiência proporcionada na loja física. Mesmo os grandes erram e erram muito. Esse é o recado desse módulo, né? Dessa primeira parte. Eles erram, cara. E aí qual que foi o impacto no mercado? Esse afastamento do foco no propósito gerou confusão entre os consumidores. Se a Nike sempre promoveu valores como esforço, persistência e esporte, o movimento de priorizar o digital, reduzindo a presença na loja física, foi visto como um rompimento do compromisso, porque o teu cliente cria expectativa com aquilo que você fala. O seu cliente, o cara que gosta da sua loja, que gosta da sua marca, ele cria expectativa na narrativa que você constrói, naquilo que você constrói na cabeça dele. Quando você deixa isso de lado, você também deixa os seus fãs de lado, porque sim, marcas têm muitos fãs, tá? E aí a Nike, quando ela fez isso e ela perdeu esse foco, ela desviou esse foco, ela acabou perdendo terreno. E aí como que a gente faz para transferir isso para sua loja menor? Eu não sei o tamanho da sua loja, ou da sua rede, ou da sua pequena rede de lojas, mas o que é muito importante? Quando você define um propósito claro para a tua loja, para a tua marca, quando você define algo que vai fazer com que a sua marca seja enxergada daquela forma, como um propósito de fato, e transfere isso para a sua equipe, todas essas coisas que a gente falou na aula 1, tudo isso precisa ser muito levado a sério. Não dá para você ficar surfando tendências de mercado o tempo todo e ir mudando de planejamento de comunicação a todo momento, ou então tentar falar com todo mundo. Lembra sempre, quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém. E quando você não fala com ninguém, você não se comunica com ninguém, ninguém vai te ouvir. E se ninguém te ouvir, ninguém vai comprar de você. Aí você pode se perguntar agora assim, tá bom, Vitor, beleza, entendi, já assisti a aula 1, já sei com o que é um propósito, entendi que eu posso criar um propósito para minha loja, que isso vai ser importante, vai me ajudar a vender mais, mas como é que eu crio um propósito? Fiz uma anotação valiosíssima, maravilhosa aqui, que é como definir um propósito
claro para sua loja, para que o seu propósito seja absorvido por toda a equipe e repassado aos clientes. E aí por que a gente coloca a equipe em primeiro? Porque é a tua equipe que vai transferir o seu propósito, que vai comunicar o seu propósito para o seu cliente, porque eles vão atender o seu cliente para além das suas divulgações em rede social e do seu marketing, tá? Você deve seguir 3 etapas: identificar, comunicar e aplicar. Vamos lá? Anota aí então. Quais são os valores centrais da sua empresa? Quando a gente vai identificar, né? No primeiro item, identificar quais são os valores centrais da sua empresa, o que ela acredita, o que de fato move ela, qual a mudança que você quer ver no mundo através do seu negócio. Cara, isso tá fazendo sentido para quem assistiu a aula 1, porque lá a gente falou sobre como construir o propósito. Por isso é importante, por isso essa aula está dividida em 2 etapas, para que na primeira etapa você enraize esses conceitos de propósito e na segunda a gente possa falar de maneira mais tranquila. Eu estou considerando aqui que você já viu a parte 1, e se você não viu, vá ver. Mas não deixe de ver a parte 2, tá? Então, quais são os valores centrais da sua empresa? No que ela acredita, o que move ela? Cara, o que move é dar acesso, é democratizar a moda, mudar o mundo através de atitudes positivas, isso, aquilo outro, o que é, qual é que é, tá? E qual é a mudança que você quer ver no mundo através do seu negócio? Posso dar o meu exemplo? Eu sempre ajudei uma ONG, quando eu tinha a Bulldogs, a Urucum também, quando eu tinha as lojas, a gente ajudava uma ONG que se chama ASPA, que é a Associação de Socorro e Proteção aos Animais. Eles são aqui da minha cidade e a gente doava royalty uma época e depois a gente doava quilo de ração por cada camiseta vendida. Eram 2 quilos de ração por cada camiseta vendida. Esse era um propósito. Então a gente, que chamava Quem Ama, Adota, que era fortalecendo a adoção de animais. Então, era um propósito que a gente decidiu ali que seria o nosso. Dentro da Urucum, que era uma marca que fortalecia as brasilidades, toda a nossa comunicação era feita, pautada e pensada para que você valorizasse o país que você vive. Certo? Porque eu amo muito o Brasil e sem esse papo de patriotismo ou de política não é esse o ponto, mas eu criei a marca para que a gente pudesse ter dar mais acesso para as pessoas a culturas que são populares e maravilhosas do nosso Brasil, o maracatu, a cultura indígena, e criar roupas de acordo com essas culturas para fortalecer isso, fortalecer as nossas raízes. Isso era muito importante e para nós da marca a gente tinha esse propósito. Então a gente identificou que a gente queria mudar. Aí, comunicar, que é o segundo item. Treine a sua equipe para que todos compreendam o seu propósito, compreendam a ideia do seu propósito e, mais importante do que isso, saibam como comunicar isso na venda sem parecer forçado, sem parecer um discurso. Isso tem que ser natural, mas para que seja natural, sua equipe tem que estar treinada, a tua equipe tem que estar sempre sendo reciclado esse conhecimento. Se você quer que eu treine em sua equipe, isso é possível. Inclusive, diretor, esqueci de fazer vários jabás na aula 1, né? Puta, cara. Todos os links para você adquirir os nossos produtos estão aqui embaixo. Os nossos cursos, mentorias, workshops estão aqui embaixo. Eu vou pedir pro Douglas na aula 1 dar um jeito de escrever isso na tela. Ai, meu Deus do céu, eu sou marqueteiro esquecendo de fazer marketing. Que caralho, né? Mas tudo bem. Tá tudo bem. Então, o primeiro é identificar, ou seja, fazer essas perguntas. O segundo é comunicar, ou seja, essa narrativa precisa ser falada para o seu cliente, o seu vendedor precisa estar treinado para poder falar isso, certo? E o terceiro é aplicar. E o que é aplicar? Garanta que esse propósito seja refletido em todos os pontos de contato com o cliente, desde o layout da loja até o tipo de atendimento. O que é ponto de contato, galera? É onde o seu cliente vê a sua loja ou marca, onde ele tem contato com a sua loja ou marca. Então, em todos os lugares onde ele vê a sua loja ou marca, esse propósito tem que estar claro. Não é que você tem que escrever o seu propósito em todo lugar, mas as coisas têm que conversar, porque a gente está falando de uma narrativa, e uma narrativa ela tem uma continuidade, ela tem etapas a ser seguidas. Então você tem que criar de uma forma onde o cliente descubra, ou conheça, ou reconheça, ou se reconecte com a sua loja ou marca dentro de uma narrativa de transformação, dentro de uma narrativa voltada para a qualidade de produto, independente do que você vai escolher para seu propósito, mas dentro de tudo que você vai se comunicar, você vai levar esse propósito em consideração. O tom de voz das suas redes sociais, o que é isso? Como você escreve as suas legendas, e isso precisa ser pensado. Quer dizer, se sua marca é a personificação
daquilo tudo que você pensou, né? Se ela está ali, né? Ela é o resultado de muito estudo e muita pesquisa e muito carinho e dedicação da sua parte, a marca da sua loja, o nome que você escolheu, o logotipo que você escolheu, isso é parecido com uma pessoa, certo? E se é parecido com uma pessoa, como essa pessoa se comunica? Quer dizer, ela é uma pessoa legal, ela é uma pessoa simpática, como que é a legenda dos posts? Já que você vai usar a internet, vai usar as redes sociais para trazer cliente para sua loja, as redes sociais têm que ser um transbordo da sua loja, certo? Então como você aplica esse propósito no dia a dia? Lembra então dessa tríade, tá? Identificar, comunicar e aplicar. Escolher o propósito, você precisa usar isso. Certo? Aí como que é a técnica aplicável, aí seguindo o nosso método aqui para que você absorva melhor esse conteúdo. Você faz um workshop com a sua galera, chama a sua equipe, faz os treinamentos internos, faz ali o workshop do propósito. Então hoje a gente vai entender por que a minha loja existe, o que ela faz de transformação no mundo, qual é o nosso manifesto, missão, visão, valores. Isso tem que estar alinhado com a sua equipe tem que entender, saber, e isso tem que ser reforçado diariamente. Só que para ser reforçado diariamente você tem que aplicar técnicas de microtreinamento, de treinamento e de workshop. Todas elas eu ensino, obviamente, se você quiser, mas se você também pode aprender isso com conteúdos como esse, por exemplo, aqui do nosso canal e diversos outros conteúdos que você tem acesso aí de maneira gratuita. Eu recomendo, obviamente, que você me contrate, que vai ser muito melhor para todos nós. Exemplo prático, vamos dar um exemplo aqui para ilustrar para vocês. Uma loja de roupa para mulheres pode definir que seu propósito é inspirar confiança e autenticidade. Cara, um exemplo simples só para ilustrar toda essa situação. Assim, a equipe deve refletir esse propósito no atendimento, valorizando as qualidades individuais do cliente e ajudando a encontrar peças que expressem quem ela de fato é, ao invés de vender apenas roupas aí por vender e para bater meta. O que é mais legal de você escolher um propósito é que isso não te toma tempo e te ajuda a construir uma comunidade forte. Porque eu dei exemplo da Nike. A Nike construiu uma comunidade forte, deixando claro o seu propósito. O Just Do It, lá, o Apenas Faça, que durante muitos anos foi o grande... a grande comunicação da Nike sempre esteve pautada em dizer assim, cara, você é capaz, você pode se superar, você pode superar os seus limites, você pode se tornar um atleta, seja um atleta de fim de semana e tudo mais. Já a New Balance fez uma campanha há poucos, eu não sei se é há poucos anos ou há poucos meses, mas é uma campanha relativamente nova, onde ela fala assim, corra do seu jeito, né? É uma campanha que vai de encontro com o momento que a gente vive da diversidade, dessa inclusão, dessa necessidade que já existe há muitos anos, mas que agora tem sido cada vez mais evidenciada, e ainda bem que ela tem sido evidenciada. Essa é o lance de você, cara, você está mais gordinho, você pode correr também. Você acha que você corre estranho? Pouco importa, vai ser feliz, vai correr. Quer dizer, esse é o propósito que a New Balance vem inserindo nesse retorno da marca, porque de uns anos para cá a New Balance vem retornando para o mercado com muita força. Tá? E aí a técnica adicional, depois do nosso exemplo prático, o que é a técnica adicional? Dei exemplo de como você pode aplicar isso aí na loja. Na primeira aula eu falei de uma parada muito importante, e nessa aqui eu vou falar também, que é a transferência de domínio. O que é a transferência de domínio? É você pegar o que eu estou falando, adaptar para a sua realidade, para a realidade da sua loja e colocar em prática. A maioria das coisas que eu estou falando, ela é baseada de uma maneira geral. Ela é um olhar mais geral da situação. Eu não sei qual é a realidade da sua loja. Por isso eu digo, se você me contratar para ser seu mentor, se você me contratar para ser consultor da sua loja, treinar a sua equipe, aí a gente vai se aprofundar em tudo isso que eu estou falando no seu negócio. Agora, se você quiser criar isso tudo para o seu negócio, você vai pegar tudo que eu estou ensinando aqui de conceito, todas essas ferramentas que são extremamente valiosas, e você vai colocar em prática da maneira que ficar melhor para a sua loja. Isso chama transferência de domínio. A técnica adicional, seguindo aqui com o nosso primeiro módulo, é o alinhamento do propósito com as suas ações de marketing. O que eu escrevo aqui? Cada campanha de marketing que você faz deve ser planejada para reforçar o seu propósito. Se o objetivo é inspirar confiança, todas as campanhas devem mostrar histórias de clientes reais ou influenciadores que se sintam empoderados pela marca. O que isso significa? Isso significa que quando você
pensa num propósito, não significa que todas as seus posts, todas as suas campanhas têm que ser iguais, mas elas têm que falar uma língua própria da sua loja, tá? Se eu inspiro confiança, se esse é o meu propósito, se o meu propósito é apoiar a diversidade e tudo mais, as minhas campanhas têm que refletir isso aí. Vamos dar um exemplo? Se eu tenho uma marca que apoia e levanta a bandeira da diversidade, as minhas campanhas elas têm que ser com as pessoas mais diversas possíveis. A campanha pode ser Dia dos Pais, de Dia das Mães, Dia dos Namorados, de Páscoa, mas ela tem que ser construída por essa base. Opa, quase que eu mato o astronauta aqui. Por essa base, certo? Então é importante que você pense, poxa, eu vou construir uma campanha para minha loja, independente de qual segmento ela é. Cara, mas o meu propósito, o meu valor principal, né, o meu caule, né, ele é centrado na diversidade. Como eu faço para comunicar a minha campanha sem perder esse foco, mas para que as pessoas se sintam representadas ainda assim? É complexo? Até pode ser, mas imagina o quanto isso não traz resultado positivo. Independente, se o seu propósito é trazer inovação, você tem que comunicar isso. Né? Eu atendo lojas de joias e semijoias que ele fala que a joia e a semijoia ela potencializa o seu look, ela traz para o seu look iluminação, mais valor, mais isso. E aí toda a campanha que a gente vai criar, a gente cria com essa linguagem, com essa narrativa e de uma maneira onde a gente consiga trazer para cliente da loja essa sensação do quanto a joia, do quanto a semijoia ajudou ela a se sentir mais bonita ainda, certo? Indo pro 2, a importância de treinar vendedores, para o nosso segundo módulo aí da nossa parte 2 da aula. A importância de treinar vendedores. O impacto do desalinhamento e a fuga de talentos da Nike, porque a gente está falando aí principalmente da Nike. Então, quando você para pensar, quando eu estou desalinhado com o meu propósito, quando a minha equipe não tem consciência do meu propósito, a minha equipe não comprou a ideia de tudo isso que a gente está falando, como eles vão vender? E aí esse desalinhamento faz com que você não fique satisfeito com o trabalho muitas vezes de um vendedor, que tem baita potencial, mas está mal treinado, ou também que o vendedor não se sinta apto e não se sinta capaz de vender e evoluir na venda do seu produto, porque ele não entendeu como que funciona a sua loja, quais são os seus propósitos, quais são os seus valores, o que você não abre mão, por que o seu produto tem que ser vendido dessa forma, por que você escolheu essas marcas para trabalhar, se a sua loja, no caso, for multimarca. Olha só a importância de tudo isso, tá? Então, assim como a Nike cometeu o erro de enfraquecer o suporte à sua equipe de vendas no PDV físico durante a transição para o digital, muitas lojas menores, e aí, cara, de novo, né, fazendo esse paralelo de que você não precisa ser a Nike para pensar como a Nike. Ó, é valioso isso. Tá? Muitas lojas menores negligenciam a importância de treinar e valorizar os seus vendedores. Sem treinamento contínuo, os vendedores se tornam simples atendentes e não especialistas que criam experiências memoráveis, experiências maravilhosas para o seu cliente. E sim, eu vou dando uma olhada aqui e eu vou me lembrando, eu vou dando uma olhada nas minhas anotações, o porquê que eu escrevi isso aí. Quando eu penso nas minhas visitas e no quanto eu faço aí de consultoria para as lojas e tudo mais, e eu percebo que o simples muitas vezes ele é esquecido. Por exemplo, você pode transformar a experiência do seu cliente na sua loja só de melhorar, por exemplo, a abordagem, chamando um cliente pelo nome, acompanhando um cliente até a porta, né? Personalizando um bilhetinho para o seu cliente que comprou o seu produto, coisas que a gente falou na aula 1, né, na primeira parte dessa aula, e elas vêm à tona muito agora, porque, cara, é isso, né, o meu ponto de venda tem que ser pensado para estender um tapete vermelho para o meu cliente o tempo todo, porque é ali que está a minha meta, é no meu cliente, cara, tá? Aí vamos falar do impacto no mercado. Vou beber água aqui que disparei falar e uau! Com a decisão de focar no e-commerce, a Nike reduziu o investimento em treinamento para sua equipe de vendas e isso resultou na perda de mercado, na perda de vendas, na deteriorização da experiência do cliente. E, obviamente, marcas menores tomaram espaço, ganharam espaço nessa queda aí da Nike. Isso não acontece só com a Nike, não. É que eu tomei a Nike como exemplo, tá, gente? E beleza, mas já fez. Pô, Vitor, eu tenho a loja há 10 anos, 12 anos.
cara, vale a pena eu pensar no meu propósito agora? Quer dizer, poxa vida, como que eu vou, como que será que os meus clientes vão pensar a hora que eu começar a comunicar isso aí? Existe uma estratégia específica para mim? Claro que existe. Existe uma construção que tem que ser feita, mas provavelmente você já tenha um propósito, você só não tenha verbalizado e pensado nele da maneira que você poderia pensar. Isso é importante. É como quando você fala assim: eu preciso criar processo para minha loja porque minha loja não tem processo. A ausência de criação de processos próprios faz com que o ambiente crie processos que muitas vezes não são bons ou eficientes, mas eles existem. Eles só não são bons o suficiente. O que eu quero dizer com isso? Que a sua loja, muitas vezes, até tem um propósito que não está nem alinhado com aquilo que você pensa, mas é o que os seus clientes acham que a sua loja comunica. Por causa das suas campanhas, ou por causa da bagunça que é a loja. E um propósito, ele não necessariamente precisa ser positivo. Quer dizer, ele precisa ser positivo, mas não necessariamente ele é, porque muitas vezes ele não foi criado da maneira correta, não foi dado a devida atenção para ele. E como que a gente reverte isso, tá? Quando a gente treina a nossa equipe de vendas, a gente começa pelo Alice, começa pelo simples, começa treinando a sua equipe de venda para que eles não sejam só vendedores, para que eles sejam consultores, para que eles comuniquem o seu valor de marca, para que eles comuniquem tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você sonhou para a sua marca, para a sua loja, né? Para que o seu cliente se sinta cada vez mais especial. Porque o seu propósito, ele tem que refletir tudo isso, né? O seu cliente, ele tem que se identificar com isso. Então comece pela sua equipe, comece treinando a sua equipe. Claro que antes disso você vai criar o seu propósito, né? Então, se eu for corrigir agora aqui, eu falaria, comece criando o seu propósito, pensando, caso você não tenha. Caso você tenha e você não sinta que isso é explorado dentro do seu PDV ou dentro da sua comunicação de marketing, comece a explorar, mas comece treinando as pessoas que falam diretamente com os seus clientes, tá? Vamos falar de uma técnica aplicável aqui, é o treinamento de venda consultiva. Então, em vez de você treinar vendedores para só vender ou atender os seus clientes, você vai treinar eles para serem consultores, especialistas nos produtos que eles vendem. Isso sim vai transformar a sua realidade. Isso sim vai transformar a percepção do cliente. Porque mesmo que o seu propósito esteja em construção, mesmo que o seu propósito esteja ali, você fala, Vitor, nesse momento eu ainda estou pensando, eu não entendi, mas eu estou ali buscando tal. Enquanto isso, você vai melhorar a qualidade do atendimento da sua loja. E é uma coisa que assim, você pode falar, mas o meu atendimento já é excelente. Ótimo, então não perca o foco. Lembra do que eu falei na parte 1? Se quer ir rápido, vai de ré. Não perca a atenção nesses detalhes. Não perca a atenção no que de fato vai ser transformador e te trazer resultado. Tá? Aqui eu dou um exemplo, né, falando do exemplo prático e seguindo aí todo o nosso conceito dessa didática e dessa metodologia. O exemplo prático no varejo, por exemplo, uma loja de calçados, em vez de vender e simplesmente sugerir um tênis, o vendedor pode perguntar qual é a principal atividade que você faz usando esses calçados esportivos. Você caminha, corre, faz academia, faz algum esporte específico. Por quê? Porque quando o vendedor tem essa habilidade e pergunta, tem esse treinamento, né? E pergunta ali para o cliente para qual uso ele consegue oferecer um produto que vá mais de encontro com a real necessidade do cliente. E, gente, isso parece uma coisa tão simples e falar assim, Vitor, tá falando o óbvio. Lembra sempre que o óbvio precisa ser dito. Eu postei hoje no meu Instagram, ou ontem, que as melhores técnicas, as melhores ferramentas são ferramentas simples, que quando você olha, você fala assim, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Só que muitas vezes a gente negligencia o simples, porque a gente fala, não é possível que isso seja tão simples assim. E cara, treinar a sua equipe para oferecer o melhor treinamento, o melhor atendimento para os seus clientes é muito mais simples do que parece. Chamar o cliente pelo nome ajuda na experiência, acompanhar o cliente até a porta ajuda na experiência, ser mais consultor e perguntar para qual vai ser o uso daquele produto para oferecer um produto mais adequado também fortalece a experiência. Então o óbvio precisa ser dito, repetido, sem cansar. Beleza? Beleza, amo vocês, é nóis. Aí, seguindo aqui, ó, processos para melhorar, nosso terceiro módulo dessa aula, né? Processos para melhorar a experiência do cliente.
evitando a falta de estrutura no atendimento. Qual é o erro comum? Lojas menores frequentemente não têm processos definidos para garantir uma experiência consistente. E esse foi um dos problemas que a Nike enfrentou quando focou mais no digital e descentralizou o atendimento físico, deixando as equipes sem um direcionamento claro. O que isso significa, galera? Se você tem uma equipe, a sua equipe precisa saber como faz as coisas. Então vamos lá. Quando um cliente entra, como que eu abordo? Tá? Quando um cliente tem um problema com o produto, como que é feito, quais são os processos, isso precisa estar escrito, isso precisa ser escrito. Não dá para você pensar em ter uma loja com uma equipe bem treinada se eles não têm um passo a passo de como realizar as coisas dentro da loja. Desde as coisas mais simples como a limpeza, por exemplo, de uma arara, de uma prateleira, de uma vitrine, ou até as coisas mais complexas como um pós-venda, um follow-up, um acompanhamento de tudo aquilo que precisa ser feito dentro da loja. Tudo precisa ter processo. E é um erro comum a gente não valorizar esse tipo de situação, tá? E aí, como que a gente cria processos simples e eficientes? A gente mapeia a jornada, falando aí de processos, porque existe processo para tudo, né? A gente pode falar de processo para troca, para defeito, para caixa, para delivery. Tem processo para tudo, mas aqui a gente falar de processo efetivamente do atendimento ao cliente. A gente vai mapear a jornada do cliente, ó, desde a entrada até a saída. A gente vai definir cada uma das etapas, como o cliente é recepcionado, quais perguntas têm que ser feitas na recepção, né? Quais perguntas têm que ser feitas na sondagem, como é o meu processo de venda, por que é importante perguntar o nome para o cliente, por que é importante fazer a abordagem, o approach, a segunda abordagem, usar as técnicas e tudo mais, como eu faço a sondagem do meu cliente, por que é importante saber os papéis, se o cliente é visual, auditivo, sinestésico, como eu demonstro o produto e como eu coloco o item adicional na venda, certo? Como eu quebro as objeções do meu cliente e depois como eu faço o cadastro do meu cliente para poder poder usar o meu CRM a meu favor e depois mandar mensagens no aniversário, quando chegar produto, quando tiver em liquidação a loja, para reforçar a minha captação de fluxo. Quer dizer, como eu crio esses processos, certo? Você tem que olhar para isso, e para você olhar, você precisa mapear essa jornada do cliente na sua loja. E pode ser que você pense assim agora, puxa, mas então é muito mais complicado do que eu imaginei. Não é. Sempre pegue um problemão e divida em pequenos probleminhas. E aí você vai resolvendo um de cada vez. Então começa, por exemplo, mapeando a jornada do seu cliente e entendendo em qual nível a sua equipe está, qual nível de treinamento eles estão relacionados à venda, relacionados a produto, e aí você cria um cronograma mesmo, cara, dia tal eu vou fazer treinamento de produto, dia tal eu vou fazer treinamento de venda, dia tal eu vou falar sobre o meu propósito com a minha equipe. Cria isso para tua loja agora, não deixa de criar. Se você é gerente de loja, por exemplo, cria também, fala com a sua equipe, tudo que tiver ao seu alcance. Se você não tem um suporte, tudo que tiver ao seu alcance. Se você é dono de loja, você precisa olhar para isso. Abrir loja não é só abrir as portas e ficar atrás do balcão esperando o cliente entrar e fazer postzinho na internet. Tem toda uma questão e, cara, isso tudo tá ao seu alcance. Basta você querer ter acesso a tudo isso, não só dentro dos nossos cursos, dos nossos produtos, mas todos esses conteúdos gratuitos. Imagina, essa aula aqui, diretor, essa aula é muito valiosa, não é não? Porra, essa aula aqui é de graça, cara, ela tá aqui no YouTube, é disponível, a parte 1, a parte 2, a santa paciência com as 8 aulas que a gente deu respondendo pergunta, o meu Instagram que tá lá, com conteúdo diário para você ter acesso, quer dizer, só aí você já tem muita coisa foda para poder implementar na sua loja. Mas se você quer ir além, se você quer dar um passo a mais, aí sim, eu recomendo para você, cara, entre nos nossos programas de treinamento, faça parte da nossa mentoria, contrate o nosso workshop para sua loja, porque daí sim, você ainda vai ter resultados mais expressivos ainda, perdão, tá? Ah, é verdade, se de graça é assim, imagina no pago. O diretor mandou um benzaço agora. Então, a gente falou da técnica aplicável seguindo. A gente vai para os dados de apoio aqui, cara. Quais são os dados de apoio? Dados de apoio, assim como a gente fez na aula 1, a gente está fazendo agora na aula 2 também. Segundo a PwC, e esquece que a PwC foi a agência aliás, a consultoria que fazia consultoria para Americanas quando deu aquele rombo, tá?
Vamos focar só na pesquisa. Mas a PwC, segundo a PwC, 86% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por uma experiência de compra de alta qualidade. Tá? E o que garante isso, cara? Processos bem definidos, consistência, treinamentos diários, feedback, tudo aquilo que eu venho falando e que eu repito e que eu não canso de repetir. Sabe por quê? Eu peguei o exemplo da Nike para chamar a porra da sua atenção. Mas eu quero falar pra você, cara, que tem a loja e que tá aí muitas vezes sofrendo pra bater meta porque não sabe o caminho certo. E o caminho certo é muito simples. Ele é foda porque porque ele é cansativo, porque você tem que fazer todos os dias, mas ele é muito mais simples do que parece, tá? Então 86%, cara, porra, eles estão dispostos a pagar mais, você aumenta seu ticket médio, você vai dar menos desconto, com isso você vai aumentar sua margem. Não! Pensa, tá? Pensa com carinho em tudo isso que eu tô falando. Vamos pro nosso módulo 4 e é o último, a retomada do foco no presencial pela Nike. A Nike percebeu, ou seja, cara, errei, tá tudo bem, vou corrigir. Eu percebo que eu não tô no melhor caminho possível, eu vou corrigir. Eu vou olhar para isso e vou melhorar, tá? E o que acontece? O erro comum, que foi no caso o erro da Nike, é ignorar a importância da loja física no contexto atual. E isso pode ser um erro fatal, porque é uma ânsia, é uma noia de digital, online, e-commerce, lá. Use o e-commerce, eu repito, como vetor para complementar o faturamento da loja física. Loja física ruim, e-commerce ruim. Não adianta você achar que sua loja física está indo mal, você vai criar um e-commerce e ele vai salvar a tua vida. Não é assim que funciona. Um e-commerce, um site, ele tem muita demanda, muito trabalho. Ele é uma empresa com complexidade parecida com uma empresa, com uma loja física, porque você está na rua mais movimentada do mundo, que é a internet, e precisa ser visto. Então não é tão simples assim. Agora, redes sociais bem abastecidas, patrocínios de post bem feitos, gestão de tráfego bem feita, tudo isso contribui e muito para que você tenha aí um vetor, ou seja, use a internet como um vetor para contribuir com as suas vendas, para captação de fluxo, para captação de vendas através de WhatsApp, mas aí não adianta nada se você tiver tudo isso e não tiver uma equipe treinada, uma equipe capacitada para atender o seu cliente que vem através do online, tá? E aí o que acontece com a Nike voltando? Eles trocaram de CEO e eles trouxeram o CEO antigo, o anterior a esse da vibe do online aí, para que ele possa retomar tudo aquilo que tinha sido construído, sem esquecer do que foi construído com esse CEO novo. E como você aplica isso na sua loja? Cara, se o caminho que você está agora está funcionando, está dando resultado, só pense nisso que eu estou falando como um segundo motor que você vai ligar sem desligar o primeiro. E você vai usar isso para poder uma coisa fortalecer a outra. Então o motor 2 ele vai dando força e inovação e trazendo novidades para que o motor 1 se mantenha sempre em evidência, para que a sua loja se mantenha sempre em evidência. Um exemplo disso é que há 5 anos, 6 anos atrás, o que era vender através de Instagram e WhatsApp? Nada. E você vendia, você batia a meta. Ah, mas então significa que eu não devo focar nisso? Não, e pelo amor de Deus, eu já falei isso várias vezes. Significa só que você tem que focar para que a sua loja seja o transbordo daquela experiência que você tenta fazer no ambiente online, no ambiente digital. Então, quando um cliente vem através do digital, ele tem que ter um ótimo atendimento na loja também, tá? E aí a gente vem aqui para como aplicar isso no varejo, né? A Nike voltou então para apostar nas lojas físicas, refez as parcerias que tinham sido dissolvidas durante a gestão do antigo CEO, ela tá voltando, ela tá retomando. E como que você faz isso na sua loja de bairro, na sua pequena rede, na sua loja grande, não importa o tamanho. Cara, se você possui um ponto de venda fixo, foque nele. Crie eventos, oportunidades para atrair o seu cliente. Eu até estava falando, eu tenho um cliente que ele é um cliente de alfaiataria. E esse cliente, ele queria fomentar, né, desenvolver mais a venda dele de ternos, de costumes e tudo mais. Falei, cara, por que não a gente fazer um coquetel pra galera da OAB, né, dos advogados aí, a organização dos advogados e tudo mais, convidando alguns advogados, a gente faz um evento, um coquetel, né, fino, elegante, sofisticado,
traz alguns advogados, chama alguns que são aí mais conhecidos, ou então advogados que são amigos nossos, e faz esse coquetel para fortalecer e trazer eles até o PDV, já que eles não conhecem a loja. Aí, pô, então vamos organizar isso aí. Rolou, putz, cara, trouxemos 15 advogados, cara, chamamos 15, vieram 8, tudo bem, pegamos esses 8, geramos um conteúdo, aí faz uma segunda edição ali, de repente voltada para outra profissão, e começa a desenvolver e fomentar esse tipo de coisa na sua loja é física, aí você quer fazer live e-commerce, dá certo? Dá, lógico que dá certo, mas uma coisa não anula a outra, ponto, tá? Aqui eu dei um exemplo de uma loja de vinho que pode criar degustação semanal, onde os clientes possam experimentar os vinhos harmonizando com queijo, de repente. Aí ele pode, se você vende só o vinho, ele faz uma parceria com uma loja de queijo. Então, se você faz, por exemplo, se você é alfaiataria, faz uma parceria com um buffet, faz uma parceria com um DJ. Se você quer colocar alguém tocando um loungezinho, uma música ambiente ali, que as pessoas possam continuar conversando, porque a ideia é um coquetel e não uma balada, né? Então, você pode criar tudo isso. Então, como a gente resume, como a gente faz um recap aqui, né? Como a gente recapitula o que a gente viu nessa parte 2 dessa aula sobre a Nike. Cara, é fundamental ter clareza no nosso propósito, treinar a nossa equipe para que eles também tenham clareza, definir os processos de venda, de atendimento, entre outros processos aí, tá? Mas como a gente está nesse foco agora, definir esses processos, valorizar o ponto de venda fixo e ter um equilíbrio entre o online e o físico, para que a sua loja use o online a seu favor e não faça você perder o foco ou ficar perdido ali de onde eu vou, qual caminho eu sigo e tudo mais. Tenha uma proposta de valor, tenha um propósito muito claro, muito definido. Eu estou sempre à disposição de vocês. Se você tiver dúvida, me manda direct, me manda comentário aqui, direct lá no Instagram. O meu arroba é o @voa.victor, que aliás, de novo, eu esqueci pra caralho de falar durante toda a aula, mas tudo bem. O importante é que vocês realmente sejam transformados com essa aula. Eu vou pedir pro Douglas colocar tudo isso aqui na tela constantemente para que vocês sigam. Mas aqui embaixo tem as redes sociais, tem os nossos cursos, os nossos links. Vai dar uma passeada por lá, a gente pode te ajudar e muito, tá bom? Eu espero que você aproveite essa aula, tanto a parte 1 quanto a parte 2, coloque em prática. Não esquece de maratonar os outros vídeos do Santa Paciência. Essa é só a primeira aula do nosso manual de loja, e aí a gente vai fazer diversas outras aulas. Eu acredito que a próxima seja de Black Friday, para que vocês tenham ainda mais insumo para vender mais na Black Friday. Mandem sugestões de aula aqui, que eu vou estar sempre à disposição de vocês e contribuindo para que vocês batam cada vez mais metas, tá bom? É isso, voa, que Deus abençoe, que vocês vendam muito. Valeu!